Durante os meses seguintes, este pai caminha todos os dias em direção aos fornos do Egito, coberto de pó e sob chicotes, sabendo que uma criança está escondida em casa, seu filho, aquele que possivelmente será a resposta às preces de gerações. E mesmo que todo o império se levante contra ele, ele o dá, o esconde, o cuida, o forma em segredo, em silêncio, porque não é a fama que é necessária para estar no centro do plano eterno de Deus, apenas a fidelidade. O que este homem não sabe, o que nenhum egípcio pode ver, é que o bebê que ele embala à noite será o libertador de um povo inteiro, que a criança escondida entre os panos será aquela que um dia falará face a face com Deus, que o filho que ele ressuscitará sem testemunhas será aquele cuja vara dividirá o mar, cuja voz abalará as nações e cuja vida marcará para sempre a história de Israel. Esta não é apenas a história de Moisés, é a história da humanidade. É ele quem o formou, quem o entregou ao Nilo, quem o recuperou pela fé, quem o instruiu em casa antes que os sábios do Egito o doutrinem. Este é o mistério de Anrão, o pai que ressuscitou o libertador em segredo. E você está silenciosamente segurando alguém que Deus usará poderosamente? Comente abaixo. Estou secretamente criando, mas com fé. Inscreva-se se você acredita que existem tesouros escondidos nas Escrituras que ainda não descobrimos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que grandes movimentos de Deus muitas vezes começam em uma casa, não em um trono. E foi nos dias em que um novo rei se levantou sobre o Egito, um rei que não conhecia José, nem se lembrava de como Deus havia salvado sua nação por meio daquele homem hebreu que interpretava sonhos e administrava celeiros. Um rei que viu a multiplicação do povo de Israel dentro de suas fronteiras e não teve medo de Deus, mas medo humano. Pois ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Agora, pois, sejamos sábios com ele para que não se multiplique, e caso aconteça que quando a guerra chegue, ele também se junte aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E então colocaram sobre eles comissários de impostos para sobrecarregá-los com seus encargos. E construíram para o faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés e tudo mais. Quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e cresciam. E os egípcios temiam os filhos de Israel e os faziam servir com dureza, amargurando suas vidas com dura servidão na fabricação de lama e tijolos, e em todo o trabalho nos campos, e em todo o serviço com que eram obrigados a realizar rigorosamente. E foi no meio dessa opressão que um homem da casa de Levi viveu, chamado Anrão, homem temente a Deus, que havia tomado Joquebede por mulher, também filha de Levi. E embora seus nomes não tenham sido mencionados pelo faraó, nem escritos nas muralhas do Egito, sua fé era conhecida no céu. Pois enquanto o mundo estava construindo pirâmides de poder, eles construíam um lar de fé. E não foi nos palácios onde Deus plantou seu plano, mas na humilde casa daquele levita silencioso. E Anrão levantava as mãos todas as noites, enquanto o jugo caía mais pesado sobre suas costas. Ele clamou ao Deus de Abraão, dizendo: lembra-te, Senhor, da tua aliança com nossos pais. E embora o silêncio parecesse ininterrupto, suas orações subiam como incenso diante do trono. Quando o faraó endureceu ainda mais seu coração, ele ordenou às parteiras hebreias: quando ajudarem as hebreias em seus partos e virem o sexo da criança, se for um menino, vocês o matarão, mas se for uma menina, ela viverá. Amrão sabia que havia chegado o momento de escolher entre obedecer ao homem ou temer a Deus. Ele viu que as parteiras temiam a Deus e, por isso, não seguiram a ordem do rei do Egito, mas pouparam as vidas das crianças. Faraó, furioso, as chamou e disse: por que fizeram isso e pouparam as crianças? Elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são fortes e dão à luz antes mesmo de chegarmos.
E Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo de Israel se multiplicou e se tornou ainda mais forte. Amrão entendeu que a fidelidade ao Deus de seus pais traz recompensa, mesmo na escuridão. E enquanto as correntes de opressão se apertavam e os gritos dos feitores se misturavam com os lamentos das crianças, ele continuava a caminhar em direção à sua casa com a cabeça erguida, sabendo que o braço do Senhor não estava encolhido. E no meio daquele contexto brutal, sua esposa Joquebede anunciou que estava grávida, o que abalou o coração de Amrão, como as águas do Jordão na época das chuvas, pois ele sabia que se fosse um menino, seu filho estaria sob sentença de morte. No entanto, ele não hesitou nem pediu explicações ao céu, pois o justo vive pela fé. Quando a criança nasceu e eles a viram, bela e cheia de vida, não temeram o decreto do rei e a esconderam por 3 meses. Durante esses dias, cada sussurro na rua era uma ameaça, cada batida na porta, um possível fim. Mas Amrão não fugiu nem negou. Ele manteve a criança como um primogênito celestial, com temor e tremor, orando em silêncio, enquanto suas mãos calejadas continuavam a trabalhar nas construções do Egito. Embora fosse um escravo, não se sentia derrotado, pois sabia que o Deus de Israel via desde os céus e conhecia o nome daqueles que o temem. E todas as noites, ao voltar para casa, ele via sua esposa alimentando silenciosamente a criança, enquanto Miriam e Arão o cercavam com ternura e obediência. Naquela cena simples, antes que os homens escrevessem a maior história de redenção de todo o Antigo Testamento, a criança que balbuciava entre os panos seria um dia aquele que levantaria sua vara para abrir o mar. Mas agora ela dormia nos braços de uma mãe que tecia uma cesta de juncos e de um pai que, com sua alma, tecia uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Quando não conseguiram mais escondê-la, por causa do crescimento e do medo de serem descobertos, Amrão retirou-se para o campo numa noite e chorou como Jacó junto ao rio, dizendo: Se tu és o Deus que fez aliança com Abraão, guarda a vida desta criança e dá propósito ao seu nascimento. E ele voltou para casa em silêncio, sabendo que o momento de deixar ir se aproximava. Mas ainda assim, não compreendia que a mão de Deus não só protegeria a criança, mas a colocaria no coração do inimigo. E assim, o plano de redenção começou, não com trovões e relâmpagos, mas na escuridão de uma cabana hebreia, onde um pai fiel se recusava a temer mais o homem do que o Eterno. Enquanto o Egito glorificava seus falsos deuses com estátuas, nos lugares secretos de Gósen, Deus olhou para Amrão e disse: Este é meu servo, em quem me alegro, porque ele crê, embora não veja, e obedece, embora não entenda. E o dia se aproximava em que aquela cesta seria colocada nas águas, e a história mudaria para sempre. Mas naquele momento, enquanto a criança dormia e Joquebede a envolvia em finos panos tecidos com lágrimas, Amrão levantava os olhos para o céu e dizia: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em pastos verdejantes, ele me faz repousar. Ele me guia junto a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E com essa palavra escrita em seu coração, ele voltou para seu lugar de escravidão, sabendo que seu Deus era livre e não sujeito a Faraó, e que os filhos da aliança não seriam esquecidos, porque Deus já começava a se mover, não com terremotos ou fogo, mas com um sussurro no coração de um pai que temia seu nome. E foi então que o edito do rei do Egito ressoou por toda a terra como um trovão de morte. O Faraó, endurecido pelo medo e pela arrogância de seu poder humano, proclamou abertamente ao seu povo: Todo filho que nascer dos hebreus vocês lançarão no rio, mas toda filha vocês deixarão viver. Essas palavras foram como uma lâmina que cortava as almas dos justos,
dividindo-as entre o medo e a fé. E entre todos os homens da cidade que ouviram aquele decreto, nenhum foi mais profundamente abalado do que Amram. O filho que ele havia escondido com sua esposa por 3 meses já havia crescido, e o choro da criança se tornava cada vez mais difícil de esconder. Cada passo que um egípcio dava diante de sua casa era uma ameaça direta à sua vida. Cada amanhecer era uma decisão silenciosa entre obedecer ao rei terreno ou seguir o Deus eterno. Pois enquanto a lei do império exigia a morte, a lei do céu já havia semeado vida. Embora a espada do faraó estivesse mais próxima do que nunca, o coração de Amram se apegava ainda mais firmemente às promessas de Jeová. E todas as noites, sob o peso da escravidão e do segredo, ele orava com maior fervor, dizendo, como Davi em seus salmos de paz: eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Jeová, me fazes viver em confiança. E foi então que, juntamente com sua esposa, decidiram fazer o impensável. Eles entregariam a criança ao rio, não como os egípcios ordenaram, não como um ato de obediência até a morte, mas como um ato de entrega à providência divina. Joquebede teceu com suas próprias mãos uma arca de junco, a calafetou com piche e betume e a preparou, não como um túmulo, mas como um navio de salvação. Amram a ajudou em silêncio, sem lágrimas ou queixas, apenas com a convicção de que os caminhos de Jeová são mais altos que os nossos e que o Deus que abriu o mar nos dias futuros também poderia guiar uma cesta pelos juncos. E então o dia chegou. O sol nasceu com o brilho de sempre, mas o coração da casa de Amram pulsava de maneira diferente. E o silêncio era sua única veste, pois as palavras eram insuficientes para expressar o que estavam prestes a fazer. Ele tomou a criança nos braços pela última vez, beijou-lhe a testa e a envolveu no melhor manto que possuía, não por luxo, mas por honra. Pois, embora fosse escravo do Egito, diante de Deus, ele era um filho da promessa. Juntos, caminharam até o rio. Ele, Joquebede e sua filha Miriam, que o seguia com os olhos cheios de uma fé que ainda não sabia como expressar. Ali, colocaram a cesta entre os juncos, à beira do Nilo, e se afastaram lentamente, deixando a criança nas águas, não para perdê-la, mas para entregá-la ao único que poderia salvá-la. Miriam ficou afastada, observando, e Amram voltou para casa com passos firmes, mas com a alma quebrantada. Ao fechar a porta, ele não chorou em desespero, mas em reverente medo, sabendo que o que fez não foi abandono, mas confiança no Todo-Poderoso. Enquanto o dia avançava e o sol cruzava o céu como testemunha, algo estava acontecendo além do horizonte, fora do alcance dos homens. Pois a filha do faraó desceu ao rio para se banhar e suas servas caminharam pela margem. Ela viu a arca entre as árvores, correu e mandou sua serva buscá-la. Quando a abriu, viu a criança, e eis que ela chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Miriam se aproximou com sabedoria celestial e disse: eu irei chamar uma enfermeira entre as hebreias para amamentar a criança. A filha do faraó respondeu: vá. Miriam foi e chamou a mãe da criança. E o faraó, sem saber, pagou para que o libertador de Israel fosse alimentado por sua própria mãe. A filha do faraó disse: pegue esta criança e amamente-a para mim, e eu lhe pagarei. E Joquebede pegou a criança e a cuidou. Ela a chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. E enquanto isso acontecia, Amram viu seu filho novamente em casa, não mais escondido, mas protegido pelo mesmo palácio que queria matá-lo. Nessa ironia divina, ele viu a justiça do céu e glorificou o Deus de seus pais. Ele ensinou Moisés em segredo as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, e falou sobre o Deus que criou os céus e a terra e fez uma aliança com Israel. Enquanto o Egito o formava com letras e espada, Amram o formava com fé e memória. Embora seu nome não ressoasse nas paredes do palácio, seria sua voz que ecoaria na alma do libertador.
Cada vez que Moisés andava pelas ruas do Egito, vestido como um príncipe, seu coração ardia com as palavras de seu pai, o levita. Amram nunca pediu honra ou recompensa, porque sabia que o fruto da justiça é a paz e que os justos não precisam de glória humana, pois caminham diante dos olhos do Santo. Os anos passaram e Moisés cresceu entre dois mundos, com um pé no Egito e o outro em Israel, com a espada na mão e a lei na alma. Quando ele chegou à idade adulta, viu um egípcio espancando um hebreu, um de seus irmãos, e não suportou a violência. Matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, viu dois hebreus discutindo e perguntou-lhes: "Por que vocês estão brigando?" O agressor respondeu: "Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio?" Moisés ficou com medo e disse: "Certamente isso foi descoberto." Faraó soube do que ele fizera e procurou matá-lo. Então Moisés fugiu para Midian. Embora sua história tenha mudado para sempre e a Bíblia não mencione mais Amram após esse evento, seu legado viveria em cada passo de seu filho, porque foi na casa de um levita silencioso que se acendeu o fogo que um dia falaria no mato, e onde foi semeada a obediência que abriria os mares. Embora suas mãos nunca tenham empunhado uma vara ou escrito mandamentos, sua mesa de fé sustentou toda a praga e cada passo no deserto. O Deus de Israel não se esquece daqueles que temem seu nome em secreto. Enquanto Moisés fugia em direção a Midian, com o deserto à frente e o passado sobre seus ombros, a voz do Pai ainda ressoava em sua memória, como um eco gravado em pedra que ainda não terminou de falar. E o tempo não parou, nem foi misericordioso para aqueles que viviam sob a aflição do chicote e do barro. E o clamor dos filhos de Israel subiu como fumaça espessa diante da presença de Deus. E embora os olhos dos homens não pudessem ver a mão divina em ação, Amram sabia que seu Deus não dorme, porque ele guarda Israel. E depois de ter confiado seu filho às águas do Nilo, agora o tinha de volta em sua casa. Não pela astúcia humana nem pela força, mas pela pura graça de Deus. A criança estava diante dele, frágil e pequena, mas com uma presença que o espírito de Amram discerniu com temor. Embora o edito do rei ainda pesasse sobre os lares hebreus, a casa de Amram se tornou um santuário escondido, onde a fé era vivida como o pão de cada dia. Joquebede alimentava a criança com ternura e obediência, enquanto Miriam o observava com olhos atentos, como se soubesse que naquela criança estava escondida uma história maior do que a deles próprios. E Arão, seu irmão mais velho, começava a entender que havia algo diferente na atmosfera de sua casa. Embora ainda não compreendesse completamente o plano eterno, ele obedeceu com o silêncio reverente de um coração dócil. Amram, ao voltar todas as noites de seu trabalho sob o sol escaldante, olhava para sua família com gratidão silenciosa, sabendo que não eram as riquezas que faziam um homem grande, mas a fidelidade ao Deus que o chamou. E ele ensinava aos seus filhos as histórias do início, como Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego da vida, como Adão andou com Deus no jardim na frescura do dia. Ele falou de Noé e do julgamento que veio sobre o mundo perverso, como Deus preservou a vida de 8 almas na arca enquanto as águas cobriam a terra. E relatou o chamado de Abraão, quando Deus lhe disse: "Deixe seu país e sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei." E como o Altíssimo lhe prometeu descendentes como as estrelas do céu. Assim, noite após noite, Amram plantava em Moisés as raízes da aliança, não com grandes palavras, mas com perseverança, com um olhar firme, com testemunho vivo. Moisés, ainda criança, começou a absorver aquela atmosfera como uma esponja. E sem entender completamente, seu coração começou a se formar em fé. Quando Amram o tomava nos braços, ele dizia: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um." Ele o levantava para o céu e dizia: "Bendito seja o nome do Senhor,
desde agora e para sempre. E embora o som dos carros egípcios varresse a terra e o medo ainda habitasse os becos de Gósen, em sua casa reinava uma paz inexplicável, porque aquele que teme a Jeová tem força segura. E cada vez que Amram ensinava a criança a andar, ele sabia que não estava apenas ensinando a andar na lama, mas nas promessas eternas. E sempre que Moisés tropeçava e caía, seu pai o levantava e dizia: meu inimigo não se alegrará com isso, pois embora eu tenha caído, ainda estou sendo levantado. Quando Amram ensinava Moisés a falar, não lhe ensinava apenas as palavras do homem, mas as palavras que dão vida. Ele dizia: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? E naquela formação escondida sob as paredes de barro, Moisés começou a conhecer o Deus que não habita em templos feitos por mãos, mas na obediência silenciosa daqueles que o temem. E assim os dias passaram, e a criança cresceu. E quando chegou o momento de enviá-lo de volta à filha do faraó, Amram não teve medo, pois sabia que tudo o que a criança recebeu em casa não seria apagado pelo esplendor do Egito. O que é semeado no espírito permanece, e a alma que provou a verdade não se farta das glórias desse mundo. Quando Joquebede finalmente o entregou ao palácio, Amram não pediu que o devolvessem a ele, mas orou: Jeová, concede que esta criança seja fiel, e nunca se esqueça de teu nome, nem da tua palavra, nem do teu povo. Assim, Moisés foi levado aos tribunais do império, mas dentro dele carregava a lei que ainda não estava escrita em tábuas, mas no coração. E embora ele se vestisse com linho fino e tivesse aprendido toda a sabedoria dos egípcios, sendo poderoso em suas palavras e ações, a voz de seu pai jamais saiu de sua memória. Enquanto ele aprendia ciências e hieróglifos, ele também se lembrava da voz que o ensinou sobre a criação e a aliança. E embora vivesse no esplendor dos templos e colunas, sua alma se lembrava do humilde quarto onde ouviu pela primeira vez que Jeová é bom e sua benignidade dura para sempre. Enquanto o mundo o preparava como um príncipe, Deus o formava como um profeta. E embora Amram não tivesse mais acesso físico ao seu filho, seu legado era uma chama ardente que nenhuma sombra egípcia poderia apagar. E sempre que Moisés olhava da sacada do palácio e via seu povo trabalhando na escravidão, algo dentro dele estremeceu, porque sabia que aqueles não eram estranhos, eram seu sangue, sua herança, sua vocação. Essa conexão invisível era a semente de um futuro confronto que mudaria a história, mas ainda não era a hora. Enquanto isso, Amram ainda estava em Gósen, trabalhando com as mãos, mas clamando com a alma. E embora o nome de Moisés agora fosse pronunciado entre reis e sacerdotes, o nome de seu pai era sussurrado nos céus, pois ele era o homem que ressuscitou o libertador em segredo. E enquanto todos olhavam para o jovem príncipe egípcio, sem saber sua origem, o céu olhava para Amram e o chamava de servo fiel. E embora seus dias fossem contados entre barro e tijolos, e suas obras estivessem escritas no livro eterno, cada palavra de fé que ele semeou se tornaria água no deserto, uma voz no Sinai, uma liderança diante do mar. A criança escondida não era mais apenas um filho oculto da morte, mas um instrumento nas mãos do Deus vivo, e o lar que o criou se tornava uma sombra do tabernáculo que deveria vir. E quando a casa não pôde mais conter o som da vida, nem a batida crescente de um propósito escondido na carne de uma criança, e o peso dos olhares alheios ameaçava revelar o que só o céu sabia, Amram entendeu que havia chegado o momento de deixar ir. Não por falta de amor, nem porque suas forças estavam esgotadas, mas porque o temor a Deus sempre leva à obediência, mesmo quando isso envolve abrir mão do que mais se ama. Assim como Abraão subiu a montanha com Isaque, sabendo que o mesmo Deus que havia dado poderia dar novamente, Amram e Joquebede se entreolharam em silêncio,
com a decisão já gravada em seus corações. E o ar de Gósen naquela manhã tinha o peso de um sacrifício que não se vê, mas que transforma tudo. Enquanto a criança dormia, alheia ao abismo que a esperava e ao milagre que a aguardava, sua mãe tecia os detalhes finais do baú, não com um desenho humano, mas com um clamor silencioso. Seu pai preparava o caminho, não com mapas ou rotas, mas com orações. O rio Nilo não era apenas um canal de águas sagradas para os egípcios, mas o altar onde um ato de fé seria realizado, depositado como uma oferenda. Quando o sol nasceu, a casa que por meses havia sido refúgio se despediu, e Joquebede envolveu a criança nos mantos tecidos com ternura. Amram a ergueu com braços trêmulos, não por fraqueza, mas por reverência. Miriam caminhava atrás deles, em silêncio, com a maturidade de quem viu o rosto da fé nos olhos dos pais. Cada passo era um ato de rendição, não ao poder do faraó, mas ao poder do Altíssimo. E quando chegaram à costa, enquanto os juncos balançavam ao vento e o sol refletia ouro nas águas, Amram segurou seu filho pela última vez e sussurrou com sua voz quebrada, mas firme: "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre." E o colocou na arca, não como alguém que se despede para sempre, mas como alguém que entrega ao Criador o que nunca foi seu. Joquebede beijou a testa da criança sem soluçar, porque sabia que fé não é emoção, mas decisão. O cesto foi cuidadosamente deixado entre os juncos, como se estivesse depositando uma promessa nas mãos do Eterno. Miriam permaneceu de longe, observando com olhos de irmã, mas também com espírito de profecia, pois o mesmo Deus que chamou Sara para rir e Ana para cantar, foi quem agora começava a trabalhar no meio do julgamento. E enquanto as águas fluíam com aparente calma, o coração de Amram era sustentado pelas palavras que os pais de Israel transmitiram de geração em geração. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E ainda que não houvesse voz do céu, nem do arbusto que queimava, havia paz. Pois quando o justo age segundo o temor de Deus, sua alma descansa, embora todos ao seu redor possam estar em agitação. E Amram voltou para casa sem a criança, mas sem culpa, porque não a entregou à morte, mas à perfeita vontade daquele que dá a vida. E quando o palácio do faraó despertou em sua rotina de esplendor, a filha do rei desceu até o rio para se lavar, como era seu costume, e as criadas a acompanhavam. Entre os juncos, ela viu a pequena cesta e mandou um de seus servos trazê-la. Quando ela abriu, o choro de um bebê preencheu o ar e o coração da mulher se partiu por dentro, porque o choro de uma criança pode fazer o que os exércitos não podem. Ela sabia que ele era um dos filhos dos hebreus, e naquele momento, Miriam se aproximou com a sabedoria de quem aprendeu a esperar em Deus e disse: "Você quer que eu vá e chame uma enfermeira entre os hebreus para criar a criança para você?" A filha do faraó respondeu: "Vá." E Miriam foi e chamou a mãe da criança. Assim a criança retornou aos braços de Joquebede, não mais escondida nas sombras, mas protegida pelo decreto do palácio. A filha do faraó disse: "Leve esta criança e amamente-a para mim, e eu lhe pagarei." E então, o que era perseguição tornou-se provisão, e o que era ameaça, proteção, pois o Senhor havia secretamente preparado o coração do Egito para alimentar o Redentor de Israel. E quando Amram viu a criança sendo devolvida aos braços de sua esposa, sabendo que a filha do faraó a havia adotado, ele não gritou nem dançou, apenas se ajoelhou e adorou, porque tinha visto a fidelidade de Deus com seus próprios olhos. Agora, a criança poderia crescer sem medo, mas o pai continuava a instruí-la, porque embora fosse filho do império aos olhos dos homens, Amram sabia que seu filho era filho da aliança. E em cada palavra que ele ensinava estava o peso de gerações inteiras que aguardavam o cumprimento.
Amram sabia que não viveria para ver tudo o que aquela criança faria. Mas ele também sabia que tinha feito sua parte e que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o Deus que viu aquela cesta flutuar, tocou o coração da filha do opressor, devolveu a criança à sua mãe e honrou a obediência silenciosa de um homem que temia ao Senhor mais do que ao rei. E à medida que Moisés crescia e aprendia, seu pai o seguia todas as noites, ensinando-o a orar, a ouvir, a ficar em silêncio, a obedecer, a reconhecer que os caminhos do Altíssimo não são como os caminhos do homem. E cada vez que ele olhava para ele, dormindo, Amram sabia que a história ainda não havia começado, porque aquele que havia sido salvo das águas ainda teria que atravessar mares, falar com fogo, desafiar o trono e trazer a liberdade. Mas por enquanto, tudo estava escondido no silêncio de um lar, onde a voz de Deus ainda falava através de pais que acreditavam sem ver e semeavam sem esperar aplausos, sabendo que o fruto pertence ao Senhor. Quando a arca foi colocada entre os juncos do Nilo e o choro de uma criança se misturou com o sussurro das águas, Miriam, filha de Amram, ficou parada à distância, sem se mover, como alguém que entende que algo maior do que ela está prestes a acontecer. E ela não saiu daquele lugar, nem quando o sol começou a subir no céu do Egito, nem quando as vozes do mercado ficaram mais altas, porque o coração formado na obediência conhece a voz do Espírito, mesmo sem tê-la ouvido em palavras. E Miriam viu em sua casa a fé vivida sem ostentação, o temor reverente sem explicação, o amor ao Deus de Israel sem religiosidade. E quando Amram e Joquebede voltaram com o rosto abaixado, depois de soltar a criança, ela não ficou ali por imprudência ou fraqueza, mas porque o Espírito de Deus a moveu a permanecer como testemunha. E enquanto seus olhos fixos observavam o balanço dos juncos, ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas viu o cumprimento silencioso do primeiro movimento de um plano eterno. E aconteceu que a filha do faraó desceu até o rio para se lavar e suas criadas caminhavam ao lado dela na margem. Então seus olhos viram o pequeno baú entre os juncos, e ela enviou uma serva para pegá-lo. Quando ela abriu, eis que a criança chorava. Foi então que a compaixão venceu a política e o coração de uma mulher foi mais forte que o decreto de um império, porque o choro de uma criança hebreia quebrou o mandato do faraó. E ela disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." E naquele momento, o tempo parou para Miriam, e seu espírito queimou dentro dela como o fogo que ela ainda não tinha visto em Horebe. E sem pensar em sua posição, no risco ou na sua idade, ela se aproximou da filha do faraó com uma paz que só o céu dá, e disse: "Você quer que eu vá e chame uma enfermeira entre os hebreus para criar a criança para você?" A filha do faraó respondeu: "Vá." E Miriam correu, não com a leveza do corpo, mas com a certeza da alma, e chegou em casa. E lá estavam Amram e Joquebede orando, com o coração quebrantado, talvez em silêncio, quando sua filha entrou com os olhos brilhando e disse: "Encontrei graça aos olhos de Deus. A criança vive, e seu choro comoveu o coração do Egito. A filha do rei quer uma ama hebraica, e sua mãe é quem deve criá-lo." Amram se levantou sem dizer uma palavra. Joquebede pegou seu manto e saiu. E quando chegou diante da princesa, ela disse: "Pegue esta criança e crie-a para mim, e eu lhe pagarei." Joquebede tomou seu filho nos braços, não como alguém que o redime, mas como alguém que o recebe pela segunda vez das mãos do Eterno. E Moisés retornou para casa. E embora as paredes fossem feitas de barro e não de mármore, naquela casa vivia o Altíssimo. E enquanto o Egito dormia entre ídolos de pedra e doutrinas de homens, na casa de Amram, os salmos não escritos eram cantados, a lei era ensinada não registrada, falava do Deus que ainda não havia descido no Sinai, mas já habitava com eles. E durante aqueles anos ocultos,
Moisés foi formado no espírito em vez de conhecimento, pois Joquebede falou-lhe gentilmente sobre a história de seu povo, e Amrã o ensinou firmemente sobre a fidelidade do Deus de seus pais. E todas as noites, Miriam o observava dormir e se lembrava de que foi a primeira testemunha do milagre. E seu coração estava cheio de temor santo, porque compreendeu que aquela criança não só havia sido salva da morte, mas estava sendo preparada para uma missão que os séculos não poderiam ignorar. E Arão, seu irmão mais velho, também cresceu em sabedoria, aprendendo a ouvir mais do que falar. E naquela família marcada pela obediência e pela esperança, o Senhor silenciosamente levantou o libertador de seu povo. E o Egito não sabia que, entre suas ruas, caminhava aquele que um dia desafiaria seus tronos. Mas Jeová sabia. Cada palavra semeada por Amrã era alimento para a alma de Moisés. E embora Moisés ainda não entendesse seu destino, seu espírito já começava a reconhecer que sua casa não era como as outras, que o Deus que lhe falava através de seu pai tinha um nome diferente, um poder diferente, uma santidade distinta. E cada vez que ouvia Amram recitar com a voz trêmula as palavras que mais tarde seriam a lei escrita, Moisés gravava em sua memória um fogo que o palácio jamais poderia extinguir. E assim os dias passaram, e os anos passaram. A criança cresceu, e a hora de retornar ao palácio se aproximava. E, embora Joquebede tremesse ao pensar em vê-lo partir novamente, desta vez não foi com medo, mas com fé, porque ele não era mais um bebê escondido no medo, mas uma criança fortalecida no temor do Senhor. E quando ele foi entregue à filha de Faraó, ela não o entregou ao mundo, ela o consagrou em seu coração ao propósito eterno. Amram olhou para ele uma última vez como um pai em sua casa, sabendo que ele nunca o deixaria partir, mesmo que a criança andasse por corredores de mármore. E Miriam o observava enquanto ele se afastava, sem saber que um dia o veria novamente como um líder de multidões, mas sempre lembrando que foi ela quem viu como tudo começou e o plano de Deus foi revelado no invisível, porque ninguém sabia. Mas o céu havia tecido entre os juncos compaixão, obediência e silêncio, uma história que mudaria para sempre o destino das nações. Amram retornou ao seu trabalho, à sua aparente escravidão, mas sua alma já estava livre, porque ele tinha entregado seu filho a Deus e viu com seus próprios olhos que Jeová está entre seu povo, embora o deserto ainda não tivesse começado. E aconteceu, segundo a vontade do Altíssimo, que a criança que estava escondida há 3 meses, a mesma que foi colocada com medo em um caixão entre os juncos do Nilo, retornou ao ventre de sua mãe, não pela vontade do homem, mas por decreto de Deus. Pois, quando a filha do faraó o encontrou chorando na cesta e seu coração se comoveu, ela, sem saber disso, se tornou um instrumento da compaixão divina. E foi então que Miriam correu rapidamente e chamou Joquebede. Quando ela chegou à filha do faraó, esta lhe disse: "Pegue esta criança e crie-a para mim, e eu pagarei." E assim, Joquebede teve novamente em seus braços o filho que ela havia entregue ao rio, mas não como alguém que o recupera por acaso, mas como alguém que o recebe por desígnio do céu. E Amram, vendo novamente o rosto de seu filho sob a proteção de um decreto egípcio que o protegia em vez de persegui-lo, entendeu que os caminhos do Senhor são retos, embora ocultos, e que os corações dos reis estão nas mãos de Jeová, como rios de água, e ele os inclina para o que quiser. Então, para casa. O que antes era um esconderijo tornou-se uma escola. A criança que antes era mantida em segredo, agora era instruída com liberdade. Joquebede lhe ensinava com ternura as memórias do povo, e Amram lhe transmitia com solenidade as palavras que ouvia desde a infância. Em cada canto da casa, as histórias do Deus que tirou Abraão de Ur, que prometeu a descendência de Isaque, que lutou com Jacó, que preservou José, agora se repetiam,
E ele estava preparando algo novo através de uma criança que ainda não sabia falar com autoridade, mas já ouvia com a alma. Miriam e Arão o cercavam como irmãos mais velhos, mas também como testemunhas de algo maior. A criança cresceu forte, não apenas no corpo, mas em espírito, porque o pão que ele comia era o pão da fé. E a voz que ele ouvia todas as noites era a de um pai que não buscava destaque ou glória, mas sim obedecer ao Deus que molda o pó e exalta os humildes. E Amram olhava para ele com olhos que não buscavam mérito, mas sim propósito. E cada vez que ele lhe ensinava um verso, cada vez que o corrigia firmemente ou o abraçava silenciosamente, sentia que estava criando não apenas um filho, mas um instrumento de justiça. A criança dormia à sombra de pais que conheciam a Deus, não por palavras, mas pelo caminhar. E os anos passaram sem prodígios, sem milagres visíveis. Mas o maior milagre aconteceu em segredo. Porque enquanto o Egito erguia estátuas e monumentos, Deus construía uma vida em uma casa de barro e naquela escola invisível. A criança aprendeu que Jeová não precisa de tronos ou templos para falar. Ele só precisa de corações rendidos. E toda vez que ouvia a voz profunda de seu pai dizendo: "O Deus de nossos pais se lembrará de seu povo e enviará alguém que o tirará do Egito com mão poderosa." Essas palavras foram gravadas como fogo. Embora Moisés não entendesse completamente, seu espírito começou a arder, porque a fé que entra pelos ouvidos se torna uma espada quando chega o tempo de Deus. E assim, Moisés foi criado por sua própria mãe, protegido pela casa do faraó, sustentado por um pai invisível à história humana, mas eterno aos olhos do céu. Quando chegou a hora de ser devolvido à filha do faraó, ele não era mais uma criança despojada de identidade, mas um recipiente formado na verdade. Foi levado ao palácio, adotado como filho pela princesa e cresceu entre mármores, pilares e sabedoria do Egito. Ele foi instruído em todo o conhecimento dos sábios e se tornou poderoso em palavras e ações. Mas em seu coração, os ecos das orações de Amram ainda estavam vivos. Os salmos que sua mãe cantava para ele ainda permaneciam. Ele se lembrava da fé de sua irmã e da obediência silenciosa de Arão. E embora agora estivesse comendo à mesa dos poderosos, sua alma sabia que ela não pertencia àquele lugar. E, embora estivesse vestido de linho fino, ele nunca esqueceu o manto simples que o envolvia nos braços de Joquebede. Cada vez que o faraó falava com arrogância sobre os hebreus, algo dentro de Moisés se agitava, como se contivesse fogo, porque sabia que eles não eram apenas escravos, eram seu povo, sua carne, seu sangue, sua história. E cada vez que passava pelos corredores do palácio e via sua mãe de longe, inclinada entre a multidão, seu coração tremeu, porque sabia que ela havia desafiado a morte por ele. O homem que o ensinou a andar fez isso sem levantar uma espada, mas com a força de seu espírito. E Amram, já velho, continuou trabalhando sob o sol do Egito, sem coroa ou título, mas com a paz de quem soube criar secretamente aquele que um dia seria o porta-voz de Deus. E todas as noites ele orava por seu filho, dizendo: "Senhor, lembra-te de Moisés e chama-o quando for a sua hora." E embora ele nunca tenha ouvido uma voz do céu e nunca tenha visto a sarça ardente, Moisés sabia que seu trabalho não havia sido em vão, pois ele semeou na eternidade. E enquanto os egípcios gravavam os nomes dos faraós em pedra, Deus escreveu o nome de Amram no céu, porque ele foi o homem que formou o libertador em segredo. E embora o mundo não o visse, o céu o contemplava. Enquanto o Egito se orgulhava de sua sabedoria e ídolos esculpidos em pedra, o nome de Moisés começava a ressoar entre cortesãos e escribas como o filho adotivo da filha do faraó. Na casa de barro onde ele havia nascido, a chama invisível que o sustentava ainda ardia. Porque, embora as paredes do palácio tentassem moldá-lo com a ciência dos homens, sua alma havia sido gravada por Deus.
o mesmo Deus que chamou Abraão de Ur dos Caldeus, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O mesmo Deus que jurou a Isaque que em sua semente todas as nações seriam abençoadas. O mesmo que lutou com Jacó até o amanhecer e fez Israel, também era o Deus de Amram. Pois embora seu nome fosse pouco mencionado e seu rosto não adornasse os relevos de templos, ele conhecia Deus em segredo, não por visões de anjos ou fogo no céu, mas pela fidelidade constante, pela obediência nas pequenas coisas, pelo temor reverente nos dias de silêncio. E esse Deus foi quem formou Moisés de maneira que o Egito não podia ver. Amram sabia que, embora seu filho comesse o pão dos reis e usasse as roupas de um príncipe, havia uma guerra em sua alma, uma tensão entre o que ele via e o que sabia, entre o que o Egito oferecia e o que Jeová havia prometido. E cada vez que Moisés passava pelas ruas de Gósen, onde os hebreus se curvavam sob o peso dos tijolos e do suor, algo dentro dele se quebrava. Porque as lembranças de sua casa, de seu pai, das palavras ditas baixinho perto do fogo, o seguiam como ecos que nunca morriam. E, embora sua boca recitasse os ensinamentos dos sábios, seu coração se lembrava dos ensinamentos dos justos. E Amram, de longe, não parou de interceder, porque um pai não precisa ver para crer, ele só precisa confiar. E todas as noites ele se ajoelhava sob as estrelas do mesmo céu que um dia Deus mostrou a Abraão. E ele dizia: Jeová, lembra-te da tua aliança. Olha para o teu servo e chama Moisés no seu tempo. E embora a escravidão não tenha cessado e a morte ainda assombrasse os lares hebreus, ele não duvidava, porque havia aprendido que o Deus que preservou seu filho no rio também poderia preservá-lo no palácio. Assim, Moisés se tornou sábio em todo o conhecimento do Egito, poderoso em palavras e ações, mas também inquieto, silencioso e profundamente perturbado. Porque havia algo que o ouro não conseguia acalmar ou extinguir, e era a semente da verdade, a voz do Deus de seus pais que começava a ressoar dentro dele, não com gritos, mas com memória, com fragmentos de frases, com pedaços de histórias contadas por seu pai quando ele era criança. E quando Moisés viu um egípcio atacando um hebreu, um de seus irmãos, ele não conseguiu conter o que tinha dentro e o matou, escondendo-o na areia, acreditando que ninguém o havia visto. Mas no dia seguinte, quando tentou separar dois hebreus em conflito, foi confrontado com suas próprias ações e o medo o envolveu, porque sabia que seu crime não era segredo. Faraó o procurou para matá-lo. Então Moisés fugiu, deixando os salões de mármore, os banquetes, as riquezas, e atravessou o deserto em direção a Midian. E Amram soube disso não por mensageiros ou rumores, mas porque um pai que ora sente o silêncio como uma espada e entende que o tempo chegou, que a promessa havia sido colocada em prática. E ele não chorou como alguém que perde, mas adorou como alguém que desiste, pois sabia que Deus não chama os que estão em cima, mas os que estão quebrados, e que o mesmo Jeová que chamou Moisés para fora da água, agora o chamaria para fora do fogo. E enquanto outros perguntavam por que o príncipe hebreu havia fugido, Amram entendeu que o Deus de Abraão ainda estava trabalhando. E embora ele fosse velho e seus olhos não pudessem ver a realização, sua alma estava em paz, porque ele havia criado seu filho na verdade, o havia sustentado na oração e o havia rendido ao plano divino. Agora, o deserto seria o mestre que completaria a obra. E o silêncio de Horebe seria o eco da voz que ele havia plantado anos atrás. O Deus dos patriarcas também seria o Deus de Amram, porque nem todos são chamados a levantar a vara, mas alguns são chamados para formar a mão que a segurará. E nem todos escrevem em tábuas de pedra, mas alguns escrevem nos corações que os receberão. E assim o nome de Amram não precisou ser esculpido em bronze, porque estava escrito na história do Deus vivo.
Enquanto Moisés caminhava entre as areias, sozinho, confuso, buscando um significado em algum lugar no canto do Egito, um pai ainda estava orando, dizendo: Jeová, cumpra a sua palavra. Levanta a tua voz, levanta o teu servo, porque tu és o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e tu também és o meu Deus. E quando Moisés foi levado pela segunda vez para a casa da filha do faraó, seu rosto ainda refletia o brilho da casa onde fora criado em segredo por pais que temiam a Deus mais do que ao rei. E embora seus pés pisassem mármore e seus olhos contemplassem o esplendor das colunas douradas e dos afrescos que narravam os feitos dos reis idólatras, dentro dele vivia uma memória mais poderosa do que todo o conhecimento do Egito. A memória de um homem justo que lhe ensinou a dobrar os joelhos quando ninguém estava olhando, que lhe sussurrou a história do Êxodo antes que ela existisse, que mostrou pelo seu exemplo que o temor do Senhor é mais desejável do que ouro fino. E enquanto os sábios do palácio o instruíam na escrita, astronomia e estratégia, o coração de Moisés batia com uma pergunta que não se resolvia: quem sou eu realmente? E essa pergunta não nasceu na corte, mas na casa de Amram. Porque era seu pai que lhe ensinou que Israel não era apenas um povo, mas um chamado, não apenas uma herança, mas uma responsabilidade. E embora agora comesse à mesa dos poderosos e seu nome fosse pronunciado com respeito entre os nobres, o eco da voz de seu pai continuava a ressoar em sua alma como um martelo que nunca para. Lembra-te, ó Israel, do Deus que te tirou da casa da servidão. Enquanto todos viam Moisés como um príncipe forte e sábio, ele sentia-se dividido, porque sua alma já não podia mais habitar confortavelmente entre os ídolos do Egito, nem podia permanecer em silêncio ao ver o sofrimento de seu povo. E toda vez que cruzava o limiar das câmaras do trono e ouvia os planos do faraó contra os hebreus, uma angústia nascia nele das profundezas, não da carne, mas do espírito, pois o fogo de Deus já ardia dentro dele, embora ele ainda não o compreendesse. E embora sua boca permanecesse em silêncio, seu espírito orava. E todas as noites ele se lembrava das palavras do pai quando o levantava, como a uma criança, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levantará sobre ti o seu rosto e te dará a paz. Moisés sabia que não podia continuar por muito tempo fingindo pertencer a um povo que não era o seu. Então, um dia, ele viu um egípcio espancando brutalmente um hebreu e algo quebrou dentro dele. Não era apenas raiva, era o grito de gerações que despertaram em sua alma, e ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Pela primeira vez em sua vida, sentiu o peso de sua identidade e a gravidade de suas decisões. E no dia seguinte, ao tentar corrigir dois hebreus que estavam brigando, um deles lhe disse: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio? Moisés entendeu que o que tinha feito não era segredo. E quando o faraó soube do ocorrido e procurou matá-lo, Moisés fugiu, deixando para trás a casa que lhe dera prestígio, mas também a casa que o havia enganado, porque o verdadeiro lar não estava em palácios, mas na tenda de seu pai justo. E enquanto ele fugia para o deserto, com a lembrança de Amram o seguindo como uma coluna que não se move, cada passo na areia era acompanhado pelas palavras que ele ouvira quando criança, quando seu pai lhe falava sobre Abraão, que esperou contra a esperança, de Isaque, que não lutou por poços, mas confiou, de Jacó, que lutou e foi transformado. Agora, Moisés caminhava por esse mesmo caminho de provação e transformação. E que embora o Egito não o reivindicasse mais, e Midian ainda não o tivesse recebido, ele não estava sozinho, porque a voz do pai ainda o sustentava. E enquanto o palácio o esquecia como um traidor, o céu o preparava como um profeta. E Amram, já envelhecido,
ainda trabalhava entre os tijolos e pedras. Mas cada vez que olhava para o céu, dizia com paz: Jeová o guiará com a sua nuvem e o protegerá com o seu fogo. Pois tu, ó Deus, és um escudo para aqueles que te temem. E mesmo que seu filho não estivesse ao seu lado, seu legado caminhava com ele, porque as palavras dos justos não morrem. E o homem que formou Moisés não precisava estar presente no Sinai, nem nas pragas, nem na abertura do mar, porque ele já estivera presente onde tudo começou, no silêncio da educação, no calor da fé, sobre o fundamento da obediência. E enquanto os nomes de grandes homens eram esculpidos nas pedras do Egito, o nome de Amram foi lembrado nas alturas como aquele que formou o libertador em segredo. E embora sua voz não fosse mais ouvida entre seu próprio povo, sua memória vivia em cada palavra que Moisés lembrava enquanto atravessava o deserto, em cada decisão que tomava enquanto buscava significado, em cada respiração que ele dava. Amram se levantou sem ainda ouvir a sarça, porque antes que Deus falasse no fogo, ele já havia falado em uma lareira. E o palácio do Egito não pôde apagar o que os justos semearam no eterno. Os dias passaram como nuvens levadas pelo vento do tempo e a vida de Amram. Aquele levita silencioso, cuja obediência havia construído o segredo do libertador de Israel, começou a desaparecer da vista dos homens, não porque tivesse deixado de existir ou não tivesse valor em sua existência, mas porque o plano de Deus caminhava para sua realização visível e o servo que semeou em segredo já havia cumprido a sua parte. E, embora a Escritura não detalhe o dia ou a hora em que Amram morreu, seu legado não foi enterrado com ele. Porque aqueles que andam na justiça não morrem como os outros, mas entram no descanso do Altíssimo com suas obras ainda falando. E foi assim que o pai de Moisés fechou os olhos, não tendo ainda visto a sarça queimando, nem ouvido o eco das 10 pragas, nem visto o mar se dividindo em 2. Mas tendo conhecido pela fé que o Deus que chama é fiel para cumprir, e enquanto o Egito continuava a oprimir o povo de Israel e a casa do faraó se tornava mais endurecida a cada geração, Amram ficou sem títulos, sem monumentos, sem honra humana, mas com o testemunho eterno de ter temido ao Senhor mais do que aos homens, tendo obedecido sem exigir explicações, tendo criado em silêncio aquele que Deus usaria para libertar seu povo com o braço estendido. E embora seus lábios não falassem mais a lei, sua voz vivia em cada pensamento de seu filho, pois Moisés, agora no deserto de Midian, ainda se lembrava de cada palavra, cada conselho, cada olhar de seu pai, como um fogo que não se apaga, como um eco que nunca cessava. E enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro, naquela terra estranha, sua alma carregava a herança dos justos. E foi ali, longe do Egito, longe de Gósen, longe dos seus, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Amirã também, desceu com glória e fogo, e apareceu-lhe numa chama de fogo do meio de uma sarça ardente que não foi consumida. Moisés disse: Chegarei agora para ver esta grande visão, porque faz com que a sarça não seja queimada. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para olhar, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui estou. Então Deus disse: Não se aproxime, tire os sapatos, porque o lugar onde você está é terra santa. E continuou dizendo: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto porque tinha medo de olhar para Deus. E naquele momento, quando a voz do Eterno ressoou no deserto, Moisés compreendeu que sua vida não tinha sido uma sucessão de eventos aleatórios, mas uma preparação cuidadosa e perfeita, e que a morte de seu pai não foi o fim, mas o início de uma nova etapa.
Porque o Deus que o havia preservado no rio, que o havia educado no palácio, que o havia humilhado no deserto, agora o chamava para se levantar como um instrumento de libertação. E enquanto ouvia cada palavra que saía do arbusto, o rosto de Amram apareceu em sua memória, e as orações ditas à noite, as histórias contadas junto ao fogo, os salmos murmurados enquanto o embalavam, retornaram como música antiga que preparou sua alma para dizer: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus respondeu: certamente estarei com você. Moisés sabia que essa presença não era nova, que este Deus não era estranho, porque ele já o conhecia pelas pegadas que seu pai deixara. E, embora Amram tenha morrido, sua voz continuou a guiá-lo e seu legado continuou a funcionar. Pois Deus não se agrada daqueles que começam com força, mas daqueles que andam em fidelidade. E Amram andou em fidelidade até o fim, sem ver a glória, mas semeando a raiz dela. E agora, no silêncio do deserto, aquela semente floresceu com fogo. Quando Moisés caiu de joelhos diante do Deus de seus pais, sua alma repetiu a mesma coisa que ouvia desde criança: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim se cumpriu a promessa. Não porque Moisés era poderoso, mas porque Deus havia preparado o caminho para gerações através de homens como Amram, cujos nomes o mundo esquece, mas cujo testemunho o céu coroa. E embora seus ossos jaziam na terra da escravidão, sua fé agora se erguia como uma montanha que não podia ser movida. E o Deus que o conheceu em secreto o exaltou por meio do Filho, que ele formou com temor e tremor. E assim se cumpriu a palavra que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos retos será abençoada. E a morte de Amram não aconteceu para interromper a promessa, mas para selá-la com a obediência. Seu legado não terminou com sua respiração, mas tornou-se a respiração do povo que logo seria livre. Enquanto o sol do deserto brilhava sobre o mato não queimado, uma voz viva ressoou no espírito de Moisés. Uma voz que não era a sua, nem a do Senhor, mas a voz do justo que o ressuscitou em segredo, que o entregou ao rio, que o devolveu à sua mãe, que o ensinou em casa e o sustentou com orações, quando o mundo quis fazê-lo príncipe. Uma voz que o céu honrou ao declarar: eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir desta terra para uma terra boa e ampla, para uma terra que mana leite e mel. Pois quando os justos morrem na terra, suas obras vivem nos planos de Deus que nunca falham. E Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e o levou pelo deserto até chegarem à montanha de Deus, Horebe. E aquele que havia crescido no luxo do Egito, treinado em letras e espada, agora caminhava sozinho entre pedras e areia. Mas embora tivesse mudado de traje e de linguagem, não havia apagado dele a lembrança do que seu pai Amram lhe ensinara em segredo, porque cada passo que ele dava era como se os ecos daquelas palavras antigas ainda ressoassem em sua alma, como se as histórias que ele ouviu quando criança tivessem sido plantadas para florescer naquele preciso momento, quando não havia mais palácio, nem mãe, nem pai, mas somente Deus e o homem. E foi ali, naquele terreno desértico, sem testemunhas humanas, onde o Eterno lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de um arbusto, e a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então Moisés olhou e disse: eu irei agora ver esta grande visão, porque a sarça não é queimada. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para olhar, chamou-o do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E então ele disse: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E ele acrescentou: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés escondeu o rosto porque estava com medo de olhar para Deus. E naquele instante, tudo o que Amram tinha sussurrado ao lado de sua cama, tudo o que lhe havia dito quando o ensinou a andar, quando lhe falou do Deus que havia prometido descendentes e terras, tornou-se uma revelação viva. Porque o mesmo Deus dos seus antepassados agora apareceu com fogo e com voz, não apenas para lhe falar do que era, mas para chamá-lo para o que seria. E enquanto o brilho daquela chama o envolvia, o arbusto sem consumi-lo, Moisés se viu no limiar de seu destino. O que começou nos braços de sua mãe foi agora confirmado pela voz do Eterno. E embora seu pai tenha partido deste mundo, sua fé continuava a guiar os passos de seu filho em direção à missão que ninguém mais poderia realizar. E Jeová disse: pois vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus algozes. Conheço as suas aflições e desci até eles para livrá-los das mãos dos egípcios, fazendo-os subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E agora vem, eu te enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, tremendo, respondeu: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E o Senhor disse: certamente estarei com você, e isto será o sinal de que eu o enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus neste monte. No silêncio que se seguiu a essas palavras, Moisés já não ouviu mais sua dúvida ou medo, mas o eco de sua infância, a voz de seu pai proferindo promessas que agora ganhavam vida. Em cada chama que não se consumia, ele via a fidelidade de aquele que formou sua alma com paciência, que o sustentou quando foi entregue ao rio, que o instruiu quando retornou à casa, que orou por ele quando partiu para o palácio, que o amou incondicionalmente. E ele entendeu então que a sarça não estava queimando por acaso, mas porque o Deus de seus pais não se esqueceu do clamor de seus servos. O ensinamento de Amram não foi em vão. Pois quando o mundo se afasta e o deserto parece infinito, o que resta é o que foi semeado com a verdade. Moisés, diante dessa visão, não apenas recebeu um chamado, mas também se deparou com o peso de seu legado, porque não podia ignorar que era filho de levita, que havia sido separado desde o ventre, que havia sido libertado da morte, não por acaso, mas de propósito. E embora se sentisse desajeitado nas palavras e inadequado para tão grande tarefa, o fogo da sarça o lembrou de que Deus não chama os capazes, mas qualifica aqueles que ele chama. E cada faísca que saiu daquela chama ardente era como uma repetição de tudo o que seu pai lhe havia ensinado sobre obedecer sem entender, andar sem ver, confiar sem ter. E ali, com os pés descalços, com o rosto no chão, Moisés deixou de ser príncipe e pastor e se tornou um profeta. E embora o mundo ainda não o reconhecesse, o céu já o havia enviado. A voz do Eterno não só lhe falou sobre Israel e Faraó, mas de sua própria história, porque lhe lembrava que Deus, o que foi revelado, não era outro senão o Deus de seu pai. Assim, Amram foi incluído na declaração divina como parte da história da redenção, porque, embora suas palavras não tenham sido registradas, seus frutos são. Embora sua voz não tenha sido ouvida no Sinai, foi sua voz que formou o homem que subiria aquela montanha. Quando Moisés desceu de Horebe para iniciar a jornada de volta ao Egito, a sarça ainda queimava atrás dele e a voz do Deus de seus pais ainda o guiava. Cada passo que ele dava em direção ao encontro do faraó era sustentado não pelo poder de seu braço, mas pela fé daquele que o criou em segredo, que o ensinou na obediência, que o ofereceu ao rio e o recebeu de volta. E assim Moisés começou sua missão, com o fogo na frente e a memória atrás, sabendo que o Deus do arbusto era o mesmo que havia vivido na casa de Amram.
E Moisés voltou para o lugar onde o tinha visto fugir com medo, não mais como o príncipe envergonhado, nem como o pastor solitário de Midian, mas como o mensageiro de Jeová, o homem que falou face a face com Deus numa sarça ardente. E embora seus passos o levassem de volta ao Egito, seu coração não pertencia mais às pedras daquele império, porque agora ele andava por obediência e não por destino, por mandato divino e não por impulso humano. À medida que se aproximava da terra onde o viu nascer, a lembrança de seu pai Amram o acompanhava como uma sombra fiel que não abandona. Pois embora o corpo do justo já tivesse sido entregue à terra, sua voz vivia no espírito do libertador. E quando Moisés desceu com a vara na mão e a promessa no peito, ele sabia que cada palavra que estava prestes a dizer, antes que o faraó tivesse sido semeado desde sua infância, quando Amram lhe ensinou em voz baixa que Deus se lembraria de seu povo, que não os esqueceria na escravidão e levantaria alguém que os tiraria com braço forte e com sinais, e agora aquele era ele. E mesmo que ele tremesse por dentro, mesmo que sua boca parecesse desajeitada, ele sabia que não estava sozinho. Pois o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Anrão, estava com ele e veio ao Egito, e falou com Arão, seu irmão, e lhe disse todas as palavras com que o Senhor o havia enviado. E Arão creu, porque ele também havia sido criado no mesmo lar, com o mesmo temor do Altíssimo. E eles foram juntos aos anciãos de Israel e falaram-lhes todas as palavras que o Senhor tinha falado a Moisés, realizando os sinais diante deles, aos olhos do povo. E o povo creu e ouviu que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto sua aflição, e se prostraram e adoraram. Assim começou o cumprimento visível do que havia sido tecido no invisível. Quando Moisés veio diante de Faraó e disse: "O Senhor, o Deus de Israel, disse: deixa ir o meu povo." Ele não falou como filho da filha do rei, mas como filho de um levita oculto, como fruto de uma oração silenciosa, como o mensageiro de um Deus que ouve o clamor dos justos. O Faraó, porém, endureceu o coração e disse: "Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixarei Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir." A partir daquele momento, os fardos sobre o povo aumentaram, e os feitores os açoitaram com mais crueldade. E as crianças de Israel murmuraram contra Moisés. E ele voltou ao Senhor dizendo: "Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Pois desde que vim falar ao Faraó em teu nome, ele afligiu este povo, e tu não livraste o teu povo." E o Senhor respondeu: "Agora vocês verão o que farei ao Faraó, pois com mão forte ele os deixará ir, e com mão forte ele os expulsará de sua terra." E Deus falou a Moisés e disse: "Eu sou Jeová." E ele apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas no meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. E também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Moisés ouviu não apenas como profeta, mas como filho, pois cada palavra de Deus confirmou o que seu pai lhe havia dito antes que sua voz se calasse. E em cada praga que veio sobre o Egito, cada vez que ele estendeu sua vara, cada vez que falava com o faraó, Moisés não estava sozinho, porque o espírito de obediência de Anrão o cobria como um manto invisível, mas protetor. E quando a água se tornou sangue, quando sapos, piolhos, moscas, peste, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos atingiram a terra, Moisés andava com a certeza de que não era sua força, nem sua habilidade, nem sua voz, mas a promessa de um Deus que havia começado a obra no segredo e agora a cumpria aos olhos de todos. Quando o povo de Israel finalmente foi tirado com mão poderosa, com prata e ouro e sem nenhum doente entre eles, Moisés levantou a mão sobre o mar, e o mar se abriu,
e o povo atravessou a seco. Quando os carros do faraó tentaram segui-los, o mar voltou ao seu lugar e os sepultou. E ali, do outro lado, Moisés cantou um cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque triunfou grandemente. Ele expulsou no mar o cavalo e o cavaleiro. Jeová é minha força e meu cântico, e tem sido minha salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei, o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. E nessas palavras estava o nome de Amram, não como alguém que busca honra, mas como alguém que semeou em segredo, para que o fruto pudesse florescer à vista de todos. E assim, o libertador se tornou o eco vivo do Pai, a quem ninguém viu. E embora o povo conhecesse Moisés como o líder, o profeta, o mediador, somente ele sabia que havia sido formado no cadinho do lar, sob o fogo silencioso de um homem justo. E assim se cumpriu a palavra que diz: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, eles florescerão e mesmo na velhice darão frutos. Serão vigorosos e verdes para anunciar que Jeová, minha força, é reto e que não há nele injustiça. E quando o povo passou o Mar Vermelho, e a coluna de nuvem avançou diante deles durante o dia, e a coluna de fogo os guiava durante a noite. E quando Moisés subiu ao monte, e falou face a face com o Deus vivo, e quando a lei foi escrita com o dedo do Eterno em tábuas de pedra, e o acampamento foi montado no meio do deserto sob a direção divina, e o povo começou a ser transformado de escravos em uma nação, de um povo disperso em uma santa assembleia, em tudo o que se movia visivelmente, em cada sinal glorioso, em cada palavra de fogo e santidade, havia uma raiz silenciosa que sustentava o libertador. Um fundamento invisível que não foi registrado nas tábuas, mas na história do céu, porque cada passo de Moisés, cada palavra que falou em nome do Altíssimo, toda intercessão, todo julgamento, cada decreto trazia a marca daquele que o formou em segredo, aquele que não empunhava uma vara, mas semeou o temor de Jeová no coração do profeta. E embora o nome de Amram não fosse mencionado em todos os capítulos ao longo do caminho, seu legado queimava nas decisões de seu filho, como um fogo que não cessa, como uma voz que continua falando além da morte. E quando Moisés desceu da montanha com o rosto radiante, quando entrou no tabernáculo para ouvir a voz do Eterno entre os querubins do propiciatório, quando estabeleceu os julgamentos de acordo com a palavra de Jeová, em seu espírito habitava a lembrança das primeiras palavras que ouviu quando criança na humilde tenda de seus pais. As palavras de Amram lhe foram dirigidas com voz firme e olhar direto. Lembra-te do teu Deus todos os dias da sua vida, e não se esqueça dos seus mandamentos. E assim como Abraão deixou a Isaque uma herança, não apenas de gado, mas também de um altar, assim como Amram deixou a Moisés não apenas a vida, mas o temor do Altíssimo. E quando o povo murmurou e desejava retornar ao Egito, quando o bezerro de ouro foi levantado e o julgamento caiu, quando as águas estavam amargas ou a comida estava faltando, Moisés se curvou clamando a Deus por misericórdia. A força que o sustentava não era sua posição ou a grandeza de seu chamado. Era a raiz silenciosa de uma formação bíblica, a memória de uma educação feita com os joelhos dobrados e as mãos levantadas. E a cada momento, quando o povo pecava, Moisés não os abandonava porque se lembrava de como seu pai nunca o abandonou, como confiou nele quando o entregou ao Nilo, como o instruiu quando retornou à casa, como ele orou quando partiu para o palácio. Embora o deserto fosse longo e o pesado fardo, ele carregou em seus ombros não apenas as tribos de Israel, mas a fidelidade de um homem que acreditou quando não havia sinais, que obedeceu quando só havia perigo, que semeou quando não havia garantia de colheita.
E quando Moisés escreveu os mandamentos e ensinou os estatutos, quando formou líderes e levantou o tabernáculo segundo o desígnio do céu, ele sabia que tudo tinha começado com a voz de um pai que temia a Deus. E todo levita que se levantava para ministrar, todo adorador que subia ao altar, toda nuvem de glória que descia sobre o povo, também fazia parte do fruto daquele que ressuscitou o profeta, sem buscar aplausos, sem exigir recompensa, sem imaginar que seu filho veria o rosto de Deus e falaria com ele como se fala com um amigo. E assim, Amram, o justo esquecido para muitos, viveu na própria estrutura da redenção de Israel, porque Deus não começa seu trabalho com relâmpagos ou fogo. Ele começa em segredo, na fidelidade que ninguém vê, na oração que ninguém aplaude, na educação que ninguém menciona. E embora Amram não tenha visto a terra prometida, nem as águas do Mar Vermelho, nem as tábuas do Sinai, sua alma tinha visto Deus no rosto de seu filho. E o Senhor ouviu seu clamor em cada ato de obediência. E assim como os nomes de Abraão, Isaque e Jacó foram lembrados ao longo dos séculos, também o nome de Amram permanece escrito na genealogia sagrada como aquele de quem Moisés nasceu, como aquele que ressuscitou o libertador em segredo. E seu legado não é medido pelas batalhas vencidas ou pelas leis aprovadas, mas pela semente de lealdade que foi plantada e que o céu fez crescer. E assim, o plano eterno de Deus foi sustentado pelo legado escondido de um pai que acreditou e que, sem levantar a voz, formou o homem que falaria em nome do Senhor diante dos reis e com sua vara dividiria o mar, que traria em seu rosto o esplendor da glória divina, que libertaria um povo inteiro por mandato celestial. E tudo começou em um lar, onde o temor de Deus habitava, onde a palavra era lei, onde a oração era pão, onde o nome de Jeová foi pronunciado com reverência. E assim a história visível de Moisés termina, mas o eco de Amram não termina, porque toda a redenção que continuou na história de Israel, cada profeta que surgiu, cada rei que ele humilhou, cada escritura que foi revelada, cada cumprimento no Messias prometido, traz em sua raiz a fidelidade daqueles que creram sem ver, daqueles que obedeceram sem fama, daqueles que formaram os grandes servidores de Deus na escuridão do anonimato. E assim também hoje, o Deus dos séculos continua a trabalhar por meio de pais justos. Ele continua a usar aqueles a quem o mundo não reconhece, mas o céu honra. Porque no reino de Deus, o maior não é aquele que brilha em público, mas aquele que teme em segredo, aquele que se forma em segredo, aquele que semeia sem esperar, sabendo que o fruto virá. Pois o Senhor é fiel àqueles que o temem, e o legado oculto de Amram ainda sustenta a redenção. E assim termina sua história, mas não seu eco. Não houve trombetas quando Amram morreu. Não havia tribos para lamentar publicamente sua morte, nem havia monumentos que perpetuariam seu rosto em pedra. Ele não andou com uma vara na mão, nem escreveu mandamentos em tábuas. Ele não desafiou reis nem mares divididos, mas sem ele nenhum desses eventos teria ocorrido, porque antes de haver um libertador, houve um pai que acreditou. Antes que um arbusto queimasse em Oer, havia uma casa humilde, onde o fogo do temor de Deus já acendia a alma de uma criança. Antes de Moisés enfrentar o faraó, foi Amram quem enfrentou o decreto de morte com uma decisão silenciosa de esconder seu filho, não por medo do homem, mas por temor a Deus. Este gesto, invisível à história, tornou-se o primeiro ato de libertação. Ninguém menciona seu nome ao relembrar o Êxodo, mas a cada passo que Moisés deu em seu chamado, em cada palavra que falou em nome de Jeová, em cada intercessão que fez pelo povo rebelde, Amram estava lá. Sua voz, embora abafada pela morte, continuou a falar com ele através da memória. Suas instruções, entrelaçadas na infância de Moisés, continuaram a guiar os pensamentos do profeta.
Sua fé, semeada sem testemunhas, havia germinado em um dos capítulos mais gloriosos de toda a Escritura. Este é o mistério de Amram, o pai que não era o protagonista, mas sem o qual não haveria história. O homem que não buscou fama, mas cuja lealdade apoia silenciosamente o plano de Deus. O levita que ensinou com suas ações o que outros pregam com discursos. E, embora sua vida tenha sido limitada pela opressão do Egito, seu espírito era livre, ancorado na esperança da aliança, sustentado pelas promessas que Deus fizera aos seus pais. E certos de que o Deus que libertou José também levantaria um libertador, não através do poder, mas através do lar. Aquele lar invisível aos olhos egípcios era visível ao céu. Aquele filho, rejeitado pelo trono, foi adotado pelo Altíssimo. E esse pai, ignorado pelos escribas, foi honrado no coração de Deus. Agora ouça esta última imagem. Uma loja simples em Goshen, onde um velho hebreu repete uma última oração em voz baixa, enquanto sua esposa segura a criança por quem oraram. Na escuridão, sem fogo do céu, sem milagre, sem sinal, apenas fé, uma fé que não pede para ver, uma fé que entrega, uma fé que forma. Naquele lugar, Moisés foi criado e daquele lugar, Deus iniciou a libertação de seu povo. Talvez você também esteja semeando no invisível. Talvez você não veja com seus próprios olhos o que Deus fará, mas semeie. Semeie assim mesmo, porque o céu não mede o seu impacto pelo que é visto, mas pelo que é sustentado quando ninguém está olhando. Se esta história tocou seu coração, comente abaixo. Eu também quero crescer na fé como Amram. Então saberemos que você não está criando sozinho, que há outros se preparando silenciosamente, aqueles a quem Deus usará poderosamente. Assine se quiser continuar descobrindo essas histórias ocultas na Bíblia que ainda são fiéis à redenção hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que sua fidelidade invisível não passou despercebida aos olhos de Deus.